Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Talks Empreendedor, o espaço dedicado a inspirar e capacitar empreendedores extraordinários como vocês que estão nos assistindo. E hoje no nosso programa nós temos uma convidada muito especial, a Natasha Okaida, ela que é especialista em produtos high ticket. E Natasha, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Fala um pouquinho de você para que as pessoas possam te conhecer. Oi, Elô, primeiramente, obrigada pelo seu convite, obrigada pela honra de poder participar do seu programa. Bom, meu nome é Natasha Okaida, eu sou advogada por formação, mas hoje eu falo que eu sou professora, eu sou mentora. Eu estou posicionada no alto ticket, então eu ajudo qualquer profissional que queira monetizar o seu conhecimento em produtos high ticket. Então, basicamente, o que é isso? É você que tem um conhecimento, né? Você pega um conhecimento que você já tem e você transforma ele numa mentoria, numa consultoria, num curso, num treinamento presencial, numa palestra. Então, hoje é basicamente isso que eu faço. Uau, muito legal. E assim, quando a gente fala de high ticket, qual que é a linha tênue entre high ticket e low ticket? Legal. Existem estratégias de marketing específica? Como que funciona esse mercado? Muito boa a sua pergunta. Bom, primeiro, vamos diferenciar, né? O que é esse high ticket? Quando a gente fala do mercado de infoprodutos, que é o mercado de educação que eu estou inserida, então o que são os infoprodutos? Produtos digitais. São os produtos onde você pega o seu conhecimento e você empacota esse conhecimento em forma de um curso online, em forma de um curso presencial, uma mentoria, uma consultoria, um treinamento presencial de 3 dias. Então, a gente está falando aqui de você pegar um conhecimento que você já tem e você monetizar esse conhecimento. Seja um know-how, seja a experiência que você tem na sua área, seja anos de estudo, enfim, realmente essa experiência que qualquer profissional hoje que tem na sua área, você pode monetizar isso. Como que é considerado high ticket ou low ticket? Isso depende muito de nicho para nicho, né? Ou seja, de segmento para segmento. Então, depende, obviamente, do poder de compra de cada nicho. Então, vou dar um exemplo. No meu mercado, que eu vendo muito para empreendedores, né, para pessoas que já têm o seu negócio ou já estão empreendendo na sua profissão e querem monetizar, existe um poder de compra específico. Mas se, por exemplo, uma pessoa vai vender um curso online para mães, ou seja, às vezes mulheres que não têm a sua própria fonte de renda, então elas têm um poder de compra muitas vezes reduzido, nesse caso, o high ticket ele vai custar mais barato. Não sei se deu para entender, mas basicamente Sim. ele varia dependendo de nicho para nicho. Então, se a gente pegar a Hotmart, que hoje é uma das maiores empresas do nosso mercado, ela é muito conhecida, então vou pegar a Hotmart, você deve saber qual que é essa empresa. Sim. A Hotmart, ela define que produtos high ticket, eles custam de R$5.000 para cima. Então, obviamente, varia de nicho para nicho, mas a Hotmart determina que são produtos onde você cobra de R$5.000 para cima. As estratégias de venda realmente são diferentes em relação a produtos low ticket. Então, o que seriam exemplos de produtos low ticket? Então, seriam, por exemplo, os e-books, ou seriam aulas, por exemplo, que você pode vender no low ticket. A gente fala que a principal diferença você resolve no low ticket, você resolve um problema menor, um problema, vamos dizer assim, um problema que ele é mais específico e não é uma transformação de vida. No high ticket, geralmente, a gente tem uma capacidade de transformação maior. Logo, as estratégias são diferentes. Só para dar o exemplo que eu falei, então, o e-book, você pode vender algo... Natasha, qual o preço desse e-book? Cara, você pode ter um e-book que custa R$197, e aí você vai ganhar no volume. Então, as estratégias de venda, elas são completamente diferentes se você está vendendo high ticket ou se você está vendendo low ticket nesse mercado de infoprodutos. Então, um dos exemplos que eu sempre dou, Natasha, fala de uma estratégia que é diferente em relação ao low ticket. Um exemplo, no meu método, eu sempre oriento que a pessoa, se ela vai começar, se ela não tem nenhum produto digital, se ela ainda vai começar a monetizar esse conhecimento que ela tem, eu oriento ela a sempre começar com um produto high ticket, que pode ser uma mentoria individual ou uma consultoria individual ou uma mentoria em grupo, por exemplo, ou um evento de 3 dias, enfim.
esse modelo de entrega, ele varia também de acordo com o que a pessoa se identifica mais, né? Tem gente que gosta muito desse contato presencial e algo mais rápido. Eu vou ficar 3 dias com as pessoas ali, vou entregar ali o meu curso em 3 dias e acabou. Tem gente que já prefere o formato, por exemplo, online. Eu vou ter uma mentoria de 6 meses, uma mentoria em grupo, onde eu vou acompanhar um grupo a cada 15 dias. A gente tem encontros online pelo Zoom, a gente tem um grupo no WhatsApp e aí dura 6 meses. Vamos pegar esse exemplo, né? Por que eu sempre oriento as pessoas a começarem com algum produto high ticket? Seja uma mentoria, seja uma consultoria, seja um treinamento presencial, mas acima de R$5.000, né, que é o valor que a Hotmart determina que é o high ticket. Eu sempre oriento para começar pelo ticket mais alto, porque dificilmente a pessoa que está começando, ela vai vender muito. Então, geralmente, né, a regra é que se você está começando, você vai lançar o seu primeiro produto, você não vai vender muitos. Você não vai vender para milhares de pessoas. A não ser que você seja muito grande lá no Instagram, enfim. Mas aí é uma minoria. Então, a estratégia de você começar pelo high ticket é justamente porque você vai vender para poucas pessoas. Então, você vai ganhar no volume, a gente falando aqui na questão de resultados financeiros. E, ao mesmo tempo, quando você vende high ticket, que você cobra bem por aquilo que você está entregando, o comprometimento de quem paga, ele é muito diferente do comprometimento de quem compra um e-book de R$197. E isso influencia diretamente no resultado que a pessoa vai ter. Porque se ela se compromete mais a aplicar o que você está ensinando, o passo a passo que você tá ensinando para ela executar, esse resultado ele vem muito mais rápido. Então, você como mentor, como mentora, você começa a ter cases de sucesso. E o que vai vender os seus outros produtos, que você pode ir criando depois, outros produtos na sua esteira, são os cases de sucesso. Então, para mim, às vezes o mercado, né, tem uma direção oposta de falar para as pessoas, você está começando, começa vendendo baratinho. Eu não acredito nisso. Eu acredito que se você está começando, você deve começar pelo high ticket. Por esse motivo, que você vai vender pouco. Então, já que você vai vender pouco, você pode cobrar mais, você vai ter um resultado financeiro melhor logo de início. E, além disso, você consegue se estabelecer como uma pessoa cara, como uma profissional, como um empreendedor, como uma empreendedora cara. Alguém que cobra caro. Depois, quando você lança outros produtos mais baratos, né, que tem um preço menor, você vende muito mais fácil, porque você já se posicionou como alguém diferenciado no seu mercado. Uau, então significa que os low tickets dão mais trabalho que os high tickets, é isso mesmo? Muito mais trabalho, muito mais trabalho. Eu gosto de dizer que venda é venda. Obviamente que existe um método para vender high ticket, mas o esforço de venda é muito parecido. Então, quando você vai vender para 30 pessoas, se você vender high ticket para 30 pessoas e low ticket para 30 pessoas, o esforço de venda é muito parecido. Por que eu gosto de começar pelo high ticket? Porque eu entendo que você começar cobrando mais caro, Heloíse, te posiciona no mercado, né, entre os seus concorrentes de uma forma diferente. Então, o preço te posiciona. Às vezes eu vejo as pessoas assim, eu preciso, sei lá, sair na revista, eu preciso escrever um livro, eu preciso isso, eu preciso aquilo, porque eu tenho que ser vista como autoridade. Criar relevância. Criar relevância. O maior, na minha visão e na minha experiência ao longo desses 6 anos como mentora... totalmente lógico, é só a gente pensar. Os médicos que cobram R$1.500 na consulta para os médicos que cobram R$250. Você gera um desejo, né? Eu quero ir no mais caro, porque o mais caro deve ser melhor. E, às vezes, ele tem menos qualificação que o outro. Muito boa a sua colocação. Quando a gente vai, por exemplo, eu gosto sempre de falar isso, se o seu filho precisasse de uma cirurgia no cérebro, descobriu que ele tem ali um tumor e precisa operar. E aí tem um médico que cobra R$2.000 por essa cirurgia. E tem um outro médico que cobra R$300.000, como um médico que eu conheço, que ele é cirurgião de cabeça, e ele cobra R$300.000 por cirurgia. Óbvio, não começou agora, né? Ele já está no mercado há muito tempo, mas é esse o preço que ele cobra. Se você tivesse que levar o seu filho, e você tem que escolher um desses 2 médicos, e aí você vai nas 2 consultas, e aí você tem acesso a esses 2 preços, qual que você escolheria?
O de 300 mil reais. Por quê? Porque você gosta de rasgar dinheiro, você tem dinheiro sobrando? Porque eu sinto mais segura, né? Porque se ele cobra esse valor, significa que ele tem mais credibilidade, mais experiência. Então, a gente já faz associações, né? Legal, é isso, é sobre isso. Quando você quer se posicionar, primeira coisa, você tem que ajustar seu preço. Primeira coisa. Muito interessante. E aí, uma pergunta aqui que eu tenho é: qualquer pessoa pode ter um produto high ticket? Existem requisitos para uma pessoa ser uma pessoa high ticket ou não? É para todo mundo? Como que é? É uma linha tênue, né? É para todo mundo. É? E as pessoas esperam, às vezes, uma resposta assim: não, você tem que ter pelo menos 20 anos de experiência na sua profissão, você tem que ter saído na revista, tem que ter publicado um livro, você tem que estar não sei na onde. É para todo mundo, é para qualquer pessoa que preste um bom serviço. Então, assim, se você que está aqui nos ouvindo, se você é bom no que você faz, se você tem um comprometimento, se o que você entrega tem uma personalização para o cliente, você deve cobrar um preço acima da média, porque o high ticket nada mais é que cobrar mais alto do que a média. Isso é para qualquer pessoa que entregue acima da média. Então, o que é entregar acima da média? Para ficar bem prático, porque às vezes isso soa subjetivo, né? Como é que eu sei se o meu trabalho, se o meu serviço, se o que eu faço, se essa entrega está acima da média? Se você realmente parar para analisar, você tem uma dedicação muito, assim, uma obsessão para gerar esse resultado para o seu cliente? Você entrega algo que é personalizado, que é único? Você faz isso? Você tem uma experiência já naquilo que você faz? Então, se a pessoa está começando, às vezes ela precisa desenvolver mais novas capacidades, novas habilidades, mas na maioria das vezes o que eu vejo é a síndrome do impostor, a síndrome da impostora. São pessoas que já deveriam estar cobrando um preço mais alto, ou lançando o seu produto digital, uma mentoria, uma consultoria, que pode ser individual para começar, até para ver se a pessoa vai gostar de atuar como mentor, como mentora. Mas essas pessoas ainda acham que eu acho que eu tenho que fazer mais uma pós-graduação, eu tenho que fazer mais um mestrado, mais um doutorado, eu tenho que fazer uma pós em Harvard, no MIT, sei lá. Então, elas colocam um monte de empecilho, quando, na realidade, se o seu trabalho ele é acima da média, você deveria cobrar acima da média. Uau, nossa, muito interessante. E aí, qual que é o ponto de partida para uma pessoa que deseja ser um produto high ticket? Prestar um serviço, enfim. Muito boa pergunta, Heloíse. Então, qual que é o ponto de partida para quem quer ser high ticket ou quer oferecer, seja um serviço, seja um produto high ticket, Além de contratação mentoria, claro. Exato. Se você vier para a mentoria, você vai encurtar esse caminho. Exato. Mas eu sempre falo isso nas minhas palestras, que escolha um problema caro para resolver. Então, quem cobra caro hoje no mercado, resolve um problema caro. Então, eu vou dar exemplo na prática, tá? Vamos pensar aqui, vamos pegar um exemplo de uma profissional que é especialista, vamos pensar aqui uma psicóloga especialista em relacionamento, tá? Relacionamento amoroso. Vamos pensar que essa psicóloga, ela pode lançar um produto digital, por exemplo, pode ser high ticket ou pode ser low ticket. Ela pode lançar um e-book, um curso, uma mentoria, enfim. Ela pode se posicionar para ajudar, por exemplo, homens que querem, ou homens e mulheres solteiros que querem flertar na balada. Então, ela é uma pessoa que vai se posicionar dando dicas, dando orientações de como que pessoas solteiras podem atrair, né, vamos dizer, podem conseguir um relacionamento. Como é que você pode atrair um homem do jeito que você quer para você namorar e, quem sabe, casar? Esse pode ser um posicionamento. Mas essa mesma terapeuta especialista em relacionamento, ela pode se posicionar ajudando casais, casados que estão em crise no seu casamento. Porque percebe que, nesse segundo caso, é um problema que impacta muito mais na vida da pessoa. Ela está casada já. Muitas vezes ela está casada há 10, 20 anos. E aí, se ela se divorciar, vai ter uma repercussão, né, consequências negativas que são muito mais drásticas, ou seja, um impacto muito maior do que a pessoa que está conhecendo um cara agora, que ainda vai começar a namorar. Então, nesse caso, qual que provavelmente é o público, é o tipo de cliente que vai pagar mais? É o segundo exemplo. Por exemplo, os casais que estão à beira do divórcio. Sim,
porque não tem tantos especialistas. E porque vão buscar também uma mentoria para salvar o seu casamento. O impacto é maior. Uau, faz sentido? Entendi. E tem um outro exemplo que é muito bom, que, por exemplo, um profissional de RH. Vamos pensar, então, num profissional de RH. E qual que seria um problema caro e um problema barato? Que esse mesmo profissional, é o mesmo conhecimento, ou seja, o mesmo know-how, mas ele pode resolver problemas diferentes. Então, por exemplo, um profissional de RH, ele pode ter um produto digital ou um serviço também, pode ser um serviço ali, uma mentoria, por exemplo, onde ele ajuda pessoas que estão desempregadas a conseguirem um emprego. Ele pode resolver esse problema. Mas esse mesmo profissional pode resolver, por outro lado, um problema de alguém que já está empregado, já tem um emprego numa empresa, ele pode ter uma mentoria para essas pessoas chegarem ao cargo de diretores, por exemplo. Qual que é o problema mais caro que esse mesmo profissional está resolvendo? Percebe que, na segunda opção, ele está escolhendo atender um público que tem mais capacidade financeira, que tem bala na agulha para pagar mais caro. A pessoa já está empregada, a pessoa às vezes já está no emprego bom. Ela está ali como gerente, mas ela quer subir de cargo, ela quer saber como é que ela pode chegar ao cargo de diretor. Então, esses são exemplos que demonstram que um mesmo profissional, você que está aí assistindo a gente aqui, com o conhecimento que você já tem, você pode escolher se posicionar para resolver um problema caro, onde pessoas, o mercado já paga mais para quem ajuda a resolver determinado tipo de problema. Uau, não, perfeito. E assim, e como que a gente consegue ofertar esses produtos? Porque assim, a gente fica pensando, né? Ah, mas só tem pessoas que vão querer um produto barato. Como que funciona essa situação, né? Muito boa a sua pergunta. Natasha, como que eu vendo para o cliente high ticket, sendo que na maioria das vezes as pessoas, os clientes, todo mundo quer pagar querem barato. pagar barato. Eles querem desconto, eles querem o mais barato. Exatamente. Até quem tem grana quer coisa barata, né? O que é o ponto? Olha que interessante isso. É do ser humano, isso é do ser humano, tá? A gente sempre vai analisar custo-benefício. Então, não é porque a pessoa tem dinheiro, não é porque aquele prospect está ali na sua frente, que você quer vender para ele, porque você sabe que ele tem dinheiro, que ele tem capacidade financeira, ele é rico, que ele vai pagar caro. Então, o que faz um cliente pagar caro? Primeiro, a gente entender que existe já um cliente que ele tem esse perfil high ticket. Ou seja, ele se acha especial. Então, se ele vai se hospedar num hotel, tem a opção dele se hospedar ali num quarto que é mais econômico, né? Uma classe... Essa eu nunca tinha escutado. Ele se sente especial. Ele se sente especial, exatamente. Então, é um cliente que, se ele vai se hospedar no hotel, ele quer ficar na melhor suíte do hotel. Existe o cliente que, se ele vai viajar, ele não vai de econômica. Ele vai ou de executiva ou de primeira classe. Existe esse mesmo cliente que, se ele vai a um show, tem a opção dele pagar mais barato e ficar na pista. Mas ele se acha VIP e, por isso, ele fala, não, eu vou ficar na área VIP, no camarote. Percebe que é o mesmo show, é o mesmo destino, mas a forma como ele quer ser tratado é diferente. Então, esse cliente já existe, ele já tem esse perfil. Agora, como é que eu, você, qualquer outra pessoa que está nos ouvindo, pode atrair esse cliente que já existe, que já se acha VIP? Primeiro, identificando esse problema caro que a gente resolve. Então, se a gente tem uma habilidade que, na nossa especialidade, a gente consegue se posicionar para resolver um problema mais caro, a gente começa por aí. Só que aí tem a parte que vem agora, que depois que a gente escolhe o problema caro que a gente vai resolver, vem a parte agora do posicionamento e da comunicação. Então, tem um pulo do gato aqui, que é muito interessante e pouca gente fala. O cliente que ele é high ticket, que é esse que a gente está falando, ele geralmente é um cliente que ele é mais executor. Ele não tem muito tempo. A gente fala que ele é um cliente que tem um nível de consciência mais alto, ele tem um nível de excelência mais alto, ele tem urgência para resolver. E aí tem uma frase que eu gosto de dizer lá na minha mentoria, que eu falo assim, geralmente quem tem dinheiro não tem tempo, e quem tem tempo não tem dinheiro. Em outras palavras, geralmente a pessoa que tem dinheiro, o cliente que é rico, ele não passa o dia rolando o feed do Instagram, procurando diquinha, live, conteúdo gratuito. Ele é um cliente que ele está ocupado fazendo mais dinheiro. Então, ele está trabalhando,
ele está fazendo a gestão do seu negócio, ele está atendendo os seus clientes. Às vezes ele nem tem Instagram, né? Às vezes nem tem Instagram, exato. Então, é uma pessoa que tem uma família, então está cuidando para não surtar, porque, né, saúde mental. Então, essa pessoa que geralmente já tem dinheiro, já está nesse nível da vida onde já tem algum sucesso, já tem resultado financeiro, essa pessoa geralmente não tem tempo. Isso quer dizer que o que vai chamar a atenção desse tipo de cliente é o nosso posicionamento. Só que essa palavra, ela está sofrida, tadinha. A palavra posicionamento, ela vem Sim, sofrendo. O branding. Porque hoje todo mundo fala de posicionamento. Mas o que é o posicionamento, Heloíse? Eu gosto de dizer que posicionamento não é o jeito que a pessoa se veste. Ou não é apenas sobre o jeito que a pessoa se veste. Então, tem gente que fala, então eu tenho que me vestir com roupas caras, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter o carro tal. Isso são alguns elementos. Mas, na verdade, o posicionamento é o espaço que você escolhe ocupar na mente do cliente. Logo, se você quer chamar a atenção desse cliente, você tem que, primeiro, ser capaz de explicar para esse cliente por que ele não está conseguindo resolver esse problema dele. Porque esse cliente ele já está tentando resolver. Às vezes ele já contratou outros profissionais, ou ele está tentando resolver sozinho. Quando você vai falar com esse cliente, por exemplo, seja numa call individual, ali uma venda consultiva no A1, seja lá no Instagram, você não pode começar a vomitar ali o seu método, explicar como é que funciona o seu trabalho. Você tem que ser capaz de primeiro explicar para ele por que até agora ele não conseguiu atingir o resultado que ele está buscando. Por que ele está dando essas voltas? Quando você consegue explicar, você chama a atenção dele e você fala, opa... Ele vai falar, cara, a Heloíse falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido. Nossa, ela trouxe uma perspectiva diferente do que as outras pessoas do mercado falam. Nossa, ela explicou de uma forma lógica, de uma forma simples. Ela me apresentou que a solução dela é única. É uma solução especial, é diferente o jeito que ela faz. E agora eu entendo por que eu já tentei antes e eu não consegui. Então, eu sempre falo que comece por explicar por que o seu cliente não está conseguindo e aí apresente uma nova abordagem explicando o seu mecanismo único. Uau! E aí na hora da venda, a pessoa vende ou não vende? Como que funciona essa parte? Legal. Não vende? Ela que tem que querer comprar? Como que é? Exato. Olha Gera desejo? Como que é? Você está bem por dentro, olha só. Não, eu estou aprendendo aqui, estamos aprendendo. Vocês estão dando o privilégio de ter basicamente uma consultoria aqui no nosso programa, então não percam. Olha que legal isso que a Heloíse trouxe, né? Natasha, é o cliente que tem que querer comprar? Exatamente. Quando a gente fala de venda de alto ticket, a gente fala de inversão de polaridade. Ou seja, imagina você vai numa concessionária de uma marca de luxo, de carro de luxo. Então, vamos pensar que você chega lá na BM, você chega lá na Mercedes, numa concessionária, e você quer comprar um carro. Percebe que é completamente diferente a abordagem do vendedor em relação a uma marca de carros, por exemplo, mais popular? Mesma coisa, para quem nunca teve oportunidade, faça esse teste, tá? Vá ao shopping nesse final de semana, escolhe o shopping mais caro da sua cidade, vai lá, escolhe a loja mais cara do shopping e entra para você entender como é que é essa abordagem de vendas. Ela é totalmente diferente. Mesmo que você não vai comprar, tá? Não precisa ir lá comprar, não. Mas eu passo esse exercício, às vezes eu falo, vai lá na loja né? Vai lá na loja da marca de luxo tal, de bolsa, mulher gosta de bolsa. Então, você vai na loja X, você vai entrar na loja e eu quero que você perceba como que é a abordagem das vendedoras. Você vai perceber que elas não ficam em cima. E aí, vamos levar? Tá na promoção. Aproveita, porque as vendedoras não ficam, quem já teve oportunidade sabe, elas não ficam em cima de você. É um jeito até interessante. É como se você comprar ou não faz a menor diferença para elas. Ou seja, a marca de luxo, ela se posiciona nesse lugar de é você que precisa de mim, Sim. é mais você que precisa de mim do que eu que preciso de você. E aí, quando a gente vai para esse lugar agora de serviço, a gente pega essa mesma abordagem e traz agora, né, para nós que vamos vender um serviço, que vamos vender uma mentoria, uma consultoria, não é você ser snob nem arrogante, não é sobre isso. Mas é sobre você ter uma postura onde você está escolhendo o cliente que você quer trabalhar com ele. Então, numa mentoria, numa consultoria high ticket, a abordagem ali na call de vendas, que pode ser aqui presencial como a gente está, mas pode ser pelo Zoom, a abordagem
eu tenho um método único que vai resolver esse problema que está tirando o seu sono. Agora eu vou te apresentar e eu vou entender se eu quero trabalhar com você. Olha que interessante. Então, o mentorado, ele é escolhido pelo mentor, quando a gente fala de um processo de venda que é high ticket. E isso resolve o problema de quem não gosta de vender. Porque quem não gosta de vender, e isso é muito comum, eu não gostava de vender, eu tinha pavor de vender, eu tinha dor física. Não sei você. Sim, é o problema da maioria das pessoas. Não é o problema da maioria? Né? Quando vai marcar uma call de venda, gente, assim, há 5 anos atrás, eu tinha que entrar num Zoom, numa call no Zoom, para vender, eu começava a passar mal 24 horas antes. Então, me dava dor de barriga, eu passava a noite em claro, eu sentia dor física no meu estômago, meu estômago começava a doer. E era uma dor que essa dor depois passava. Mas eu tinha que fazer uma call de venda e começava a passar mal 24 horas antes. Ou seja, meu corpo odiando toda aquela situação. Aí eu fui atrás de entender, por que eu odeio vender? Por que eu não gosto de vender? Por que eu me sinto mal quando eu vou vender? Porque eu associava que eu tinha que fazer coisas que às vezes a gente olha para o mercado e a gente fala, quê? Não, se tiver que falar isso aí, eu não vou falar, não, isso é mentira. Então, às vezes, a gente pega pessoas hoje no mercado que muitas vezes são pessoas que são muito agressivas na hora de vender e cada um vai vender do seu jeito, tá tudo bem. Eu não estou julgando aqui quem vende assim. Mas eu vejo que os meus clientes não se identificam com uma forma agressiva de vender. Que é aquela forma de falar, se você não comprar o meu produto, sua vida vai continuar por água abaixo. Esse tipo de abordagem, sim, sabe? Que é muito agressiva. Eu via que... Se você não comprar hoje, que é aquele gatilho da urgência, da urgência. Né? Você vai ficar sem. Aí a pessoa fala, então não quero. E às vezes é mentira. Sem, então. O problema é que é mentira. Isso. Entendeu? Uhum. 85% das vagas já foram vendidas, quando na verdade vendeu 30%. E aí você está lá falando aquilo. Então, eu nunca me identifiquei com esse tipo de abordagem. E eu falava, se tiver que fazer isso, eu não vou fazer. E, Natasha, o que me chamou a atenção no seu Instagram é que você fala como vender para produtos de alto ticket sem perder os valores. Isso me chamou muita atenção. Queria que você explanasse um pouquinho sobre esse ponto. É exatamente entra nisso que a gente estava falando agora, sabe, Elo? Um dos meus valores assim muito fortes é o valor da verdade. Então, eu não consigo, por exemplo, num lançamento, falar 90% das vagas já estão esgotadas, só restam 10, se isso não é verdade. E eu tenho alunos que chegam com esse mesmo problema, Natasha. Eu sou expert, e aí eu fui ser lançada pela empresa tal, e aí tinha que falar que 85% das vagas estão esgotadas. Isso era uma mentira, e eu sabia que isso era mentira. E eu não quis falar. Eu falei, não vou falar. Então, quando eu falo que dá para você ser muito bem paga, você ser muito bem remunerada, ter reconhecimento, você vender os seus auto-tickets, sem você precisar mentir, sem você precisar ser um personagem. Então, essa coisa de, eu tenho que morar numa casa tal, que a pessoa está vendendo almoço para comprar a janta para pagar o aluguel de uma casa muito, né, só para poder ostentar, instagramável, só para poder ostentar, ou que ela tem que comprar o carro tal, que ela não tem condição hoje de fazer esse investimento, ou que ela tem que usar gatilhos que ela vai ter que mentir. Eu não acredito que precisa fazer isso para você fazer muito dinheiro. Eu fiz o meu primeiro milhão em 2020, finalzinho de 2020. E eu falo que depois que você aprende, você masteriza isso, você consegue fazer isso de forma mais fácil, fica mais automático. Só que, o que eu percebi? Eu comecei a me espelhar em pessoas que eu conhecia, que eram pessoas sérias no mercado, e que essas pessoas não usavam esse tipo de abordagem, esse tipo de gatilho, que era mentira. Ou seja, então você modelou pessoas que têm uma linguagem mais honesta, priorizando os princípios e valores. Exato. Até em questão de promessa. Como é que eu vou fazer uma promessa que eu sei que eu vou vender mais o meu curso online, mas que eu sei que é uma mentira? Ou que eu sei que a cada 1.000 pessoas que comprarem o meu curso, apenas 1% vai conseguir atingir, sei lá, R$1 milhão em 6 meses. Pode ser que alguém vai conseguir do zero. Você está do zero, você vai conseguir bater 1 milhão, fazer o seu primeiro 1 milhão em 6 meses. A pessoa está do zero, e aí tem uma curva de aprendizagem absurda, e você está prometendo que todo mundo que comprar o seu curso, que está do zero, vai fazer 1 milhão em 6 meses. Você sabe que isso não é verdade. Ou você sabe que isso não é
provável. Pode ser possível? Sim. É possível? Possível é. Tem uma galera que é fora da curva, mas não é provável que alguém que está do zero, que vai começar a lançar o seu primeiro infoproduto, seu primeiro curso online, por exemplo, que vai fazer 1 milhão em 6 meses, a não ser que seja lançado por outra pessoa e tal. Então, eu estou falando de uma pessoa comum, que não é ainda uma grande personalidade do Instagram, com milhões de seguidores. Estou falando da pessoa que tem lá seus 5 mil seguidores, que é médica, que é dentista. Ela provavelmente não vai fazer 1 milhão de reais em 6 meses. Mas aí, se eu uso essa promessa para vender meu curso, eu vou vender mais, mesmo sabendo que a maioria não vai. Então, esse tipo de abordagem sempre me incomodou. Mesmo que eu imagino que os clientes high ticket de verdade, eles têm um nível de consciência alto, né? Então, eles conseguem fazer uma ponderação do que é verdade, do que é utópico, né? Isso acontece, você com a sua experiência? Eles têm esse nível de consciência maior? Tem. O cliente que é high ticket, eu estou falando aqui do mercado de infoproduto, que é a minha especialidade, sim. né? Eu estou há 6 anos ajudando pessoas a criarem as suas mentorias, as suas consultorias high ticket. Então, eu estou há 6 anos nesse mercado. Não estou falando de mercado hoje fora de infoproduto. Estou falando especificamente do mercado de educação, mas de produtos digitais. O cliente high ticket, ele tem um nível de consciência mais alto. E, geralmente, esse nível de consciência mais alto, isso, consequentemente, faz com que o ciclo de compra seja até mais curto. Ou seja, é mais rápido. O cliente high ticket, ele compra rápido. Ele faz uma call aqui com você, de 30 minutos. Se você for capaz de explicar por que até agora ele não conseguiu ter o resultado que ele busca, se você é capaz de explicar o seu método, explicar o que vai ser feito, um passo a passo, e mostrar que a sua opção não é apenas mais uma opção no mercado, mas é a melhor opção, ele termina a reunião em 30 minutos e fala assim, onde que eu faço o Pix? E ele paga à vista. O cliente high ticket, ele é muito decidido. Por que ele é assim? Porque ele tem um nível de consciência alto. E o que faz ele ter um nível de consciência alto? Para quem está em casa nos ouvindo, o que é nível de consciência, né? Nível de consciência é o quanto de conhecimento você tem acerca do problema que você tem. Ou seja, o cliente high ticket, se for você já sabe que você tem um problema, você já sabe que você não está conseguindo resolver esse problema sozinho, você sabe que existe uma solução para esse problema, você sabe quem são os players no mercado que oferecem essa solução, e você agora está só buscando no mercado quem é a melhor opção, porque você já tentou antes, você já contratou outras pessoas e não deu certo, ou você já tentou sozinho. Então, esse cliente que ele é high ticket, ele é um cliente que sim, ele tem essa lucidez que a gente está falando, essas promessas miraculosas. Eu falo que para o cliente high ticket, você não consegue vender vento, você não consegue fazer umas promessas muito, sabe, assim, irreais, que às vezes são promessas que vão enganar pessoas que estão começando agora, que têm um nível de consciência menor, que estão chegando agora, que não entendem nada de marketing digital e por aí vai. Não, perfeito. Bom, agora caminhando para o final, Natasha, fala onde as pessoas podem te encontrar, como funciona a sua mentoria, para que as pessoas fiquem mais por dentro, né? Porque a melhor decisão é ser high ticket. Pelo que você falou aqui, dá menos trabalho, né? Eu falo que a vida de high ticket, você atende menos pessoas, você tem mais tempo, você tem mais qualidade de vida. Então, para nós mulheres, que a gente tem nosso marido, a gente tem os filhos, a gente tem outras obrigações, para as mulheres, eu falo que, principalmente para as mulheres, é um divisor de águas. Então, onde que as pessoas podem me encontrar? Eu estou no Instagram, o meu Instagram é @NatashaOkada. Então, vai lá, me segue, eu produzo conteúdo. E conteúdo com muita profundidade, mas de uma forma muito simples. Eu gosto de explicar conceitos que são às vezes mais complexos de forma bem simplificada. Hoje a gente tem alguns programas dentro da nossa empresa. Então, a gente tem desde programas para quem está começando, para quem quer colocar o pezinho na água ainda, não sabe ainda se vai realmente entrar nesse universo. Então, a gente tem os nossos programas, a gente tem alguns cursos hoje, específicos para essa área, para quem quer se posicionar e vender high ticket, pegar o seu conhecimento mesmo e transformar isso num produto para você monetizar, e aí você pode continuar fazendo o seu serviço, mas você ter produtos digitais onde você monetiza seu conhecimento. Então, a gente tem desde produtos que são cursos, que são mais acessíveis, até programas que são programas que têm um investimento mais alto, como, por exemplo, a consultoria individual. Então, eu tenho hoje na minha agenda um espaço onde eu atendo algumas pessoas de forma individual. Tem alguns pré-requisitos para ser atendido por mim nesse programa. Não é um programa pagou, entrou. E agora a gente vai lançar, vou abrir aqui em primeira mão, ninguém está sabendo disso, mas a gente vai lançar agora o nosso grupo de negócios, que é o nosso Mastermind.
Então, agora para 2025, a gente vai ter essa novidade, onde dentro desse grupo de negócios eu vou trazer os 5 pilares. Então, a gente vai falar de espiritualidade, a gente vai falar de vida familiar, a gente vai falar de vida, de negócios digitais, networking e um funil que está sendo muito usado, que a gente está fazendo, que é o funil de evento presencial. Então, a gente vai trazer toda essa nossa expertise agora dentro de um grupo. Então, um grupo realmente com pessoas que estão mais avançadas, para a gente realmente ter essa troca. Então, hoje é dessa forma que a gente está estruturado. Uau, muito obrigada. Eu agradeço. Quer complementar? Não, e eu me coloco à disposição. Então, lá no meu Instagram, vocês conseguem ter mais informações. E quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelo seu convite. Fiquei muito feliz. Eu que agradeço por ter disponibilizado seu tempo para transbordar na vida das pessoas. Muito obrigada. Bom, esse foi mais um Talks Empreendedor. Continue ligados para obter mais dicas valiosas como essas e te vejo no nosso próximo programa. Tchau, tchau.